Irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, neste lugar que tanto nós gostamos sempre de estar presencialmente, com as pessoas, com o grupo, com a comunidade. E nessa noite, ainda nesse formato, nós estamos aqui, ainda ministrando, sobre a vida de todos, tentando, de fato, fazer o melhor para Deus. E nessa noite eu quero, mais uma vez, como já foi feito aqui, dar o melhor de Deus para você. Amém? Uma boa noite, aqueles que são da nossa comunidade, aqueles que não são, mas para nós, se você está assistindo, é um prazer tê-lo, neste lugar, mesmo que virtualmente. Queridos, nessa noite, neste momento que nós passamos agora da nosso encontro, quero te convidar e você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2. Esse livro que nós falamos alguns domingos atrás, falamos sobre o momento em que na nossa vida, principalmente levando para a nossa vida, momento em que nós entendemos que a presença, que a companhia, que a amizade de Deus sobre a nossa vida, ela é mais importante até que o destino ou as coisas que nós podemos ganhar nessa amizade. Nós falamos sobre o capítulo 33, depois falamos, no domingo passado, sobre o espinho na carne de Paulo. E nessa noite nós voltamos para Êxodo por um breve momento. E Êxodo capítulo 2 conta a história do nascimento deste homem, desse personagem histórico, desse personagem religioso chamado Moisés. Moisés é, talvez, depois de Jesus, a pessoa mais lembrada por nós, na nossa fé, na nossa caminhada. E nessa história, queridos, ela fala para nós nessa noite, e ela vem ao meu coração por esses dias, e nós começamos a falar dela, vamos para outra parte depois, ou logo mais. Mas essa palavra, queridos, ela me tocou durante essa semana, buscando a Deus, tendo o meu tempo com Deus particular, sobre as ansiedades, sobre tudo aquilo que estamos passando, muito mais nesse momento, estamos repetindo isso e tentando entender de fato o quanto a nossa fé ela tem que trazer um significado real, a nossa fé que tanto falávamos que, independente das circunstâncias, te adoraremos, independente das situações adversas, nós continuaremos firmes. Essa fé que nos provoca nos tempos bons a confiar, esta fé que nós estamos agora em um momento ainda indefinido, mas que tem feito tantas coisas também boas na nossa vida, apesar de tudo, tem feito muitos se aproximarem mais de Deus, tem muitos darem um valor aquilo que não tinha tanto valor há tempos atrás. E neste momento, querido, que tudo está parado parcialmente, esse momento, querido, que talvez os nossos sonhos, eles foram interrompidos durante essa janela de tempo, pessoas que estavam aí se preparando para abrir um negócio, pessoas que estavam se preparando para sair do mau momento que viviam nas suas empresas, de repente, tem esse momento como algo que venha prejudicá-los. Pessoas que estavam se preparando para um vestibular, pessoas que estavam se preparando, irmãos, para casar, Os irmãos da nossa igreja, um casal que se preparava para casar, e este momento ele interrompe, este momento ele inibe qualquer sonho maior que a gente possa ter, concretizar esses sonhos, na verdade. No capítulo 2, irmãos, a história do Êxodo começa com opressão também. A história conta que o povo, os filhos de Jacó, os israelitas, eles sofrem opressão na nação do Egito,
E a Bíblia fala que o clamor, que o choro, que as dores, e principalmente, querido, as lágrimas e as frustrações de não terem os seus sonhos atendidos, eles sobem a Deus e Deus, então, lembra-se das promessas que fez a todos eles. Neste momento, capítulo 1 narra isso. Capítulo 2 narra a história do líder que estava nascendo, um homem que estava ali sendo levantado para ajudá-los e também para ser transformado por Deus para poder ajudar a todos eles. E antes da história glamurosa que nós conhecemos, capítulo 3 e 4, antes da sarça arder, antes, querido, do mar se abrir, antes dos milagres que nós tanto amamos, que conta a história do Êxodo, que começa a contar a história do Êxodo, milagres como o maná, milagres como as águas que eram amargas e se tornam doces, as 10 pragas protegendo os israelitas e danificando a vida dos egípcios, a própria abertura do Mar Vermelho, grande milagre, talvez o mais lembrado pelos judeus, também por nós cristãos, um momento em que separa a vida antiga para a vida nova, que é esse Mar Vermelho se abrindo. Mas antes disso, querido, antes desse glamour que nós vamos ver Deus falando com Moisés, há a história do capítulo 2, essa história que nasce na pequena e frágil casa dos pais de Moisés. Pessoas comuns, pessoas pobres, escravas, pessoas que criam em Deus, mas que também não tinham muitas certezas diante de tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Diante do micro, diante, querido, do momento silencioso, da vida normal que a história começa. E essa história, ela narra, e eu quero ler com você, capítulo 2, verso 1, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. E vendo que este filho era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Irmãos, essa é o começo de uma história extraordinária que envolve a minha vida, envolve a sua. Essa história dos israelitas que mudou o mundo, de fato, ela muda a história. A ideia que nós temos hoje do mundo ocidental, a ideia cristã, tudo isso se baseia nesse início, nessa revolução que Deus começa a fazer lá ainda no Egito. E é lá ainda, em meio à escravidão, em meio às espadas dos soldados egípcios, em meio à ordem que todo menino deveria ser morto, em meio a um momento em que, querido, ninguém pode sonhar. Aqui é o momento de sobreviver. E os pais de Moisés, como todo bom casal, sobrevive trazendo alimento para casa, sobrevive obedecendo ao jugo, ao peso em que o faraó, o rei do Egito, impõe àquelas pessoas. Aqui, querido, não é tempo de sonhar. Aqui nós não vislumbramos, se vivêssemos nesse tempo, nenhuma história com final feliz. Mas é neste momento, querido, ainda de jugo, de medo, de espadas, de ordem para matar todo menino nascido das hebreias, que nasce a história, que Deus começa a contar este sonho. E essa história, querido, mesmo em meio a todas essas circunstâncias de dificuldade, de impossibilidade, nós vemos que Deus não se permite se prender a tudo isso. Deus, Ele realiza. Deus começa, querido, lá naquela casa humilde, de escravos hebreus lá no Egito, a sonhar um grande sonho. E aí, em meio, querido, a essa fragilidade, em meio a esse temor, que esta mulher, querido, ela tem audaciosamente, de forma corajosa, o intuito e a decisão de desobedecer a ordem do faraó. Ela esconde Moisés. E esse esconder traz a toda a história familiar
o medo e também a punição que este delito aos olhos dos egípcios poderia causar. É nesse momento, querido, que Deus desobedece às ordens de Faraó. Deus, ele enche essa mulher de coragem, não essa coragem que é tola, mas uma coragem de temor. Alguém que olha uma criança, o filho do seu ventre, e diz: eu não vou entregar ele ao mal, mas eu vou guardá-lo até onde eu consigo. É nesse momento, querido, que Deus fala comigo e fala com você, em que esse momento em que não há nada de especial acontecendo no mundo da mãe de Moisés e do pai de Moisés, não há nada acontecendo, mas silenciosamente lá naquela casa humilde, há um casal corajoso que decide esconder, que decide salvar o próprio filho do mal, e eles fazem da sua maneira por 3 meses, ao ponto em que uma criança não pode mais ser escondida, ao ponto que uma criança que cresce tem ali a sua liberdade e não dá mais para esconder aquela criança. Mas é em meio, querida, a esses 3 meses, em meio a este momento em que achamos que a vida não está fazendo nada para nós, como este momento agora, em que sonhos foram interrompidos, em que situações foram ali presas, em que casamentos foram adiados, em que empresas tentam sobreviver da melhor forma, em que empregados tentam ali diariamente, clamando a Deus para não serem dispensados, em que a vida se torna também neste tempo uma vida de jugo, uma vida opressiva, uma vida em que a doença, a pandemia, as situações que vivemos, elas trazem para esse nosso mundo moderno uma realidade de jugo. Uma realidade, querido, e quando eu falo jugo, eu falo que você tem muitas liberdades, mas você não tem todas nesse tempo. Os sonhos que você tinha para a sua empresa, eles foram parados. Os sonhos que você tinha para si próprio, muitos deles, foram congelados. E é nesse momento, querido, que nós achamos que esse momento não vale nada. Nós olhamos para isso como um desperdício de vida. E para todos nós, querido, neste mundo moderno em que ouvimos falar que tempo é dinheiro, que você não pode ficar parado, em que o constrangimento de estarmos agora, literalmente, prostrados diante de um problema, é que traz para nós muitas sensações. E a maior delas, para aqueles que creem ou não, é de impotência. É de achar que nada vai dar certo. Mas em meio, querido, a esses 3 meses de esconderijo, esses 3 meses, querido, que nada, entre aspas, extraordinário estava acontecendo ao redor e na vida dos egípcios e dos hebreus, que Deus estava contando a sua história. E, querido, nós muitas vezes achamos que estar parado significa que de fato nada está acontecendo. Mas nem sempre, querido, eu aprendo nessa história, nem sempre estar escondido significa que Deus não está planejando, que Deus não está fazendo coisas para a sua vida. Nem sempre estar escondido, nem sempre ali estar resignado, nem sempre ter os seus sonhos frustrados significa que você vai perder alguma coisa. É nesses 3 meses, querido, que a coragem deste casal faz essa criança sobreviver. É nesses 3 meses, querido, em que o medo, querido, eu aprendo que o medo, ele nunca será mais poderoso que o amor. O amor sempre é mais poderoso. E o amor nesta pequena casa, essa pequena casa de escravos, esse pequeno, talvez, como nós falamos hoje, esse barraco hebreu, nos arredores do Egito, é neste momento frágil, pequeno, esse momento indefeso, esse momento de portas de tábuas frágeis, de uma casa que não tinha, querido, nenhuma excelência das suas construções que nós hoje conhecemos. É nesse momento frágil que o amor, ele começa a vencer o medo. Querido, o amor, neste momento, ele não precisa de fogos de artifício.
Ele não precisa de um exército sobre ele. Nós vemos aqui, querido, que esta mulher, ela escolhe. Ela escolhe vencer o medo da retaliação, o medo da afronta que o exército egípcio poderia fazer com ela. É neste momento, querido, que aquela criança indefesa é protegida pelo amor de sua mãe, pelo amor do seu pai. Eu entendo, querido, que é neste momento, como eu disse, que o amor, ele vence o medo. E é nesse momento, querido, que eu aprendo que Deus também conta histórias quando nós não enxergamos história nenhuma. É nesse momento, querido, de paralisação, é nesse momento em que não há nada de fato importante acontecendo, que Deus está fazendo. É nesse momento, talvez, da vida hoje nós, coisas paradas, casamentos adiados, as empresas passando a situação que passa, pessoas que queriam construir uma casa, reformar a sua vida, fazer tantas coisas diferentes, uma viagem, um mestrado, um doutorado, começar uma faculdade, coisas que foram interrompidas. Querido, eu venho te dizer nessa noite aquilo que eu ouvi do coração de Deus essa semana, que nada nem ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer. Esses 3 meses, para o contexto da história toda nossa, é um fragmento minúsculo de tempo passado. Esse tempo que estamos passando hoje, querido, o tempo que você espera para algo acontecer, a gravidez que você deseja, o filho que retorna que você tanto sonha aos pés do Senhor, a empresa sua, o seu negócio, a sua vida, a sua cura, tudo isso, querida, essa espera é um pequeno e será um pequeno fragmento quando tudo isso se resolver. E é nesse contexto, querido, que a Bíblia, ela narra de forma específica 3 meses. Pastor, mas o que significa isso? Isso não significa nada. São 3 meses porque o escritor quis deixar registrado que por 3 meses, querido, por 90 dias, aquele casal, ele venceu diariamente o medo. O amor foi maior por 90 dias. O amor e o temor de ter a sua casa invadida pela denúncia de que ali havia um menino hebreu. Todo dia, todo momento, todo andar para fora de casa, todo estalo na porta, poderia ser alguém entrando para levar o seu menino. Uma vida de 3 meses, constantemente sendo assediada pelo medo. Mas que este casal, e principalmente essa mulher, resolveram, naquele dia, naquele tempo, que nada seria mais forte, nenhum medo, nenhum estalo na porta, nenhum cavalgar dos soldados ao redor da sua casa poderia ser maior do que o amor pela aquela criança. É nesse momento, querido, que eu entendo o cuidado de Deus. É nesse momento que eu vejo que Deus, ele é irônico, e ele tem um senso de humor extraordinariamente maior do que o nosso. Dentro de uma casa frágil, de um casal frágil, uma casa feita, querido, com materiais frágeis, diante de tanta fragilidade, Deus esconde o menino. Deus esconde aquela criança. E a Bíblia narra que esta atitude fez com que toda uma nação, que todo um povo, toda uma tribo, toda uma família, todo o amor da sua mãe e do seu pai, em vencer o medo, trouxe para muitos e muitos libertação. É nesse momento, querido, que nós começamos a entender que a história do amor é uma história de sacrifício. A história do amor não é tu ter tudo certo para poder amar, para poder vencer. A história da fé não é uma história que ao nosso redor tudo está legal, para que a nossa fé seja de fato triunfante. A fé, ela tem uma história frágil. É a história aqui do cesto de junco no Rio Nilo. É a história do Cristo na manjedoura. É a fragilidade divina. É Deus se exibindo muito como um Deus
que da fragilidade, da fraqueza, Ele continua e fez tantas coisas extraordinárias. É nesse momento, querido, que nada para nós tem sentido, em que a vida para muitos parou, em que os sonhos, como eu disse, para muitos se estagnaram, se paralisaram. É nesse momento, querido, que nós achamos que nada, esse tempo de nada talvez pode nos dar de coisas boas, ou nada pode fazer efeito sobre esse tempo. Mas, querido, nós aprendemos diante de Deus que é o contrário. Porque momentos que parecem não ser momentos em que hajam de fato coisas importantes, são momentos em que ali a sua fé está rompendo o medo. São momentos em que a espera pelo bebê tão desejado está ali acontecendo. Momentos em que a luta pela enfermidade está sendo vencida, de uma forma ou de outra, fisicamente ou pela fé, ela será vencida e ela já foi vencida em Cristo Jesus. Momentos, querido, de escuridão, que talvez uma família espera o retorno do seu filho de um mundo errado que ele escolheu. Nós achamos que isso não tem sentido. Mas é nesse momento, querido, que Deus está fazendo a história. É nesse momento que a sua fé está destruindo todo medo. E é nesse momento, querido, lá que eu me encontro e abro, peço que você abra o livro de Marcos, capítulo de número 5, que diante de todas as libertações que Jesus ele fez de forma extraordinária, diante de todas as situações, querido, de medo, de pavor, de prisão que nós podemos ver na vida das pessoas, na vida deles e também na nossa vida, há essa passagem em Marcos capítulo 5 que mostra um homem que estava ali possesso de coisas más. Um homem que na linguagem bíblica nossa estava endemoniado. Mas talvez para você um homem que tinha, querido, muitos problemas. Um homem que estava ali sendo tomado pelo mal. E não era um mal, dois maus, eram muitos maus. A Bíblia narra no capítulo 5 que Jesus atravessa o mar, a história que diz que o vento se levanta em Marcos 4. Essa história mostra que Jesus estava dormindo, e o mar era, e o vento agredia aquele barco, aonde os discípulos achavam que iriam morrer naufragados. Mas eles acordam Jesus, e Jesus dá uma ordem. E o capítulo 4 termina dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que adentra o capítulo 5 diante de um homem endemoniado? Um homem em que a narrativa diz que eram colocadas correntes, grilhões na linguagem do tempo, correntes extremamente pesadas, fortes. E a Bíblia narra a expressão que ele transformava essas correntes em migalhas. Este homem que muitos homens não podiam conter, este homem agressivo, em que muitos achavam um homem louco, lunático, mas em que a Bíblia narra que era um homem possesso de muito mal. Este mal que não vemos, mas este mal que luta para que o amor não vença o medo. E ali, querido, Jesus, ele adentra aquela região, uma região desmerecida pelos outros judeus, uma região que não tinha nada de bom a oferecer. Mas Jesus, ele adentra este lugar, ele adentra essa situação, diante de tanto mal que este homem sofria, diante de tanto sofrimento em que este homem era acometido. Ele pergunta diante daquela realidade daquele homem naquele momento, no verso de número 6, aonde nós vemos que este homem que estava ali tomado pelo mal, Marcos capítulo 5, verso 6, diz que quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Querido, o mal diante de Jesus diz:
o que eu tenho contigo, eu te peço, não me atormentes. E o texto continua no verso 8, dizendo: pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Então, querido, no verso 9, há a frase que arrebatou o meu coração, por incrível que pareça. Aonde Jesus lhe pergunta qual o seu nome. Querido, o mal instalado na vida de alguém, o mal, de fato, possuindo a alma integralmente da vida daquele homem. Jesus vira para esse mal e pergunta, qual o teu nome? Querido, eu entendo tudo aquilo que é o meu mal. Eu entendo os males que acontecem na minha vida. E eu não sei dar nomes a eles. Eu não sei dar nomes aos problemas das pessoas. Nós olhamos a história das pessoas. Vemos pessoas sofrendo com crianças enfermas. Vemos pessoas lutando contra câncer, lutando contra essa doença que hoje nos acomete. Tudo isso é um mal. E o que ele faz em nós, muitas vezes, nós não conseguimos falar o que esse mal faz. Mas Jesus ousou. Jesus perguntou, qual o teu nome? E a Bíblia diz que o mal responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Querido, eu sei que muitos, e eu conheço essa história muito bem, eu sei que muitos dizem assim, a legião ela significa 3.000 soldados romanos. Para alguns, querido, como nós sabemos que na verdade não eram 3, mas 5.000 soldados romanos compunham uma legião no primeiro século. Mas, querido, o mal, sendo 1, 2 ou 3, ele é o mal. E Jesus quis entender o nível da maldade que estava sobre a vida daquele homem. Jesus não apenas queria o libertar dele, mas Jesus quis expor o mal. E é este expor a maldade que ele veio fazer. Ele veio lançar luz sobre as trevas. Ele veio lançar luz sobre as minhas trevas. E quando a luz dele é mostrada, o mal bate em retirada. Querido, eu entendo que aquele homem e aquele mal, e aquele homem e aquele mal junto ou não, eu não sei. Mas olhou para os olhos de Jesus. Olhos que brilham como o sol. E estes olhos, querido, que olharam a vida daquele homem, aonde o próprio mal o viu, e quando ele disse que ele deveria sair daquele homem, a Bíblia narra, querido, no resto dos versículos que seguem, que o mal imediatamente saiu. Aqueles que viam este menino, este homem, outra hora, preso com correntes e correntes, arrancando correntes, esmigalhando o ferro fundido do primeiro século. Grilhões romanos feitos com o melhor ferro da época. Este menino que estraçalhava estes grilhões. A Bíblia narra que eles, olham no verso de número 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos, são duas histórias que têm na sua dimensão de séculos, mais de 13 séculos. Essa história que nós vemos do menino Moisés e essa história deste menino endemoniado, esse menino que carrega um mal, esse menino que foi acometido com o mal como eu e você também somos. São histórias que parecem não ter ligação. Mas são histórias que nós vemos que o amor ele vence o medo. O amor ele vence o mal. Lá na cabana dos hebreus, na tenda ali de Joquebede, mãe de Moisés, a coragem dela venceu o medo. E lá agora, mais de 12 séculos à frente, nós vemos que o próprio amor se incorpora,
anda na terra e enfrenta todos os medos. O medo chamado legião, o maior dos medos, o maior dos nomes. Quando alguém dizia qual exército, de que forma estamos sendo atacados por Roma, alguém dizia, vem uma legião. Este nome não só representa, querido, uma grande quantidade de soldados, mas este nome, no contexto deles, dizia que ali vinha um exército invencível. E quando o mal diz, meu nome é legião, ele diz para todos os ouvintes, eu sou o mal que ninguém consegue tirar dele. Eu sou o mal que nenhum grilhão prende. Eu sou o mal que extravasa todo o mal. Mas Jesus perguntou, qual o teu nome? E quando, querido, Jesus lança a sua poderosa palavra, quando o mal olhou para os olhos que brilham como o sol, estes olhos que um dia veremos face a face, o maior e mais temeroso nome aos ouvidos de judeus e romanos, chamado legião, seja ela física, seja ela demoníaca, seja o mal que for, este nome ruiu diante daquele olhar de amor. Portanto, irmão, irmã, querido, amigo, telespectador, Jesus se preparou para a batalha. Jesus não nasceu para perder. Nós lemos lá em Apocalipse, quando não os cavaleiros, mas quando apenas o cavaleiro. A Bíblia diz que ele saiu e saiu para vencer. A Bíblia narra que ele cavalga e ela já diz que ele já venceu. A Bíblia diz que ele anda e por onde ele passa, ele já venceu. E é este olhar, querido, é este Senhor que tem os olhos como o sol, olhos de fogo. É este Jesus, querido, que nós amamos. É este Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É este Senhor que cuida da minha vida. É este Senhor que anda sobre os meus medos. É este Senhor que ouve de mim sobre os meus temores. É o Senhor que ouve muitas vezes eu dizendo, Senhor, isso é legião, isso é muito forte, isso eu nunca conseguirei fazer. É este Senhor que olha para tudo isso apenas olha com o seu olhar. E o maior dos maus, o mais forte dos maus, a palavra mais aterrorizante que o mal possa ter, espiritualmente e fisicamente, para o contexto da época, ele destruiu. O homem e o menino, talvez adolescente, outra hora, preso, sujo, ensanguentado, vivendo como um bicho, a Bíblia narra que este homem agora está em perfeito juízo. Este homem está sentado, vestido e em perfeito juízo. Querido, o mal, ele sucumbe diante do amor. Nenhum mal pode assolar os nossos sonhos. Nenhum mal tem poder, querido, de ser maior do que o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Enquanto, querido, nós continuarmos dando ouvido às coisas desta vida, enquanto nós estamos aí, querido, às vezes, muitas vezes, sofrendo, temendo as notícias, olhando para a realidade que nos cerca, querido Joquebede, a cada estalar da porta, para ela era alguém entrando na sua casa. A cada rumor, a cada cochicho na viela lá no Egito, era alguém que poderia estar descobrindo o choro do bebê. Joquebede, o pai de Moisés, a sua irmã, Deus tinha um plano para a vida deles. A Bíblia diz que Moisés é colocado em um cesto de junco, diante do rio Nilo, perto dos juncos. E a Bíblia diz que a forma de esconder o menino foi uma forma de expor o menino. E a Bíblia narra que de forma divina,
este pequeno bercinho mergulhando nas águas do rio Nilo, ele cai no colo da filha de Faraó. É essa fragilidade que faz encontrar alguém forte. E este alguém forte sustenta aquilo que era frágil. Essa história antiga, tão despercebida, que parece-me, querido, que nós muitas vezes não damos bola, mas é essa história que me cativa. Essa história da fragilidade. A história desse menino, desse jovem, deste homem, que diante de todos os males respondeu a Jesus: o meu nome é Legião. O meu nome é o pior de todos. São os mais fortes, são os mais numerosos, são os que têm mais proeminência no mundo espiritual, eu não sei. Mas o que eu sei é que o mal é mal. E este mal sucumbiu diante do olhar do nosso Mestre. Querido, eu quero orar com você nessa noite, porque um dia os meus olhos, os teus olhos, eles encontraram os olhos de Jesus. E neste dia nós entendemos o que é a vida. Quando eu entendo e encaro os olhos do Cristo, os olhos do nosso Senhor, eu entendo de fato o que é amor. Eu entendo de fato que os meus problemas, que as minhas legiões, que os males que me rodeiam, que os barulhos da viela que me atemorizam, que todo o mal que possa estar rodeando a minha vida, eles não são maiores que o olhar do meu Mestre. Portanto, querido, nem sempre estar escondido significa estar parado. Nem sempre estar ali sem fazer nada significa que, de fato, Deus não está fazendo nada. Portanto, nesse momento, talvez, de não poder fazer nada, esse momento que nós estamos a cada dia sendo rondados ainda pelo medo. Esse medo, querido, que só o amor pode vencer. Essa espera pelo milagre, pela cura, essa espera pelo filho que regressa, essa espera por tudo aquilo que você espera de bom de Deus. Não é um tempo à toa. Não é um tempo que você vai jogar fora. Não é um tempo que não vale nada. Mas é um tempo que, se você não pode fazer, Deus está fazendo. E Deus, por 3 meses, escondeu um menino. E menino, irmão, quando é criança, chora alto. Menino esguela quando está com fome. Mas de forma milagrosa, Joquebede escondeu Moisés por 90 dias. Mas chega um momento que tudo aquilo que Deus escondeu na minha e na sua vida, Deus permite que seja exposto. Talvez esse momento, querida, não chegou ainda na sua vida e na minha. Mas o momento de se esconder, o momento de não aparecer, ele termina. O momento em que os sonhos passam de ser sonhos para se tornarem realidade. Quando Moisés, querida, adentrou ao palácio de Faraó e cresceu lá, o sonho começou. Na vida desse menino, quando Jesus colocou o pé no barco lá ainda do outro lado do mar, o sonho já começou. As ondas no capítulo 4 de Marcos se levantaram. O mar rugiu. O mar quis impedir que o amor chegasse do outro lado. Mas o amor se levantou do sono e disse ao vento e ao mar que se calasse. Capítulo 4 de Marcos é um dos mais lindos de toda a Bíblia, aonde termina dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até uma legião de muitos e muitos e muitos maus que a minha vida possa ter e a sua? Mais de 5 mil soldados compunham uma legião no primeiro século. Querido, você tem 5 mil tipos de problema? Será que nós temos 5 mil tipos de problema? Naquela tarde, Jesus expulsou 5 mil maus, com o seu olhar, com a sua voz,
Portanto, não há salvação, não há, querido, escape, não há refrigério, porque, querido, logo esse tempo vai passar, logo nós estaremos aí tomando uma vacina, estando livre dessa pandemia, tudo isso vai passar. Mas outros males virão, outras situações podem te prender. E é este medo, e é esta vida de a todo tempo o mal está rodeando a nossa vida com as suas promessas de destruição, que o olhar de Cristo, que a sua palavra, que a sua presença, que o seu ser sobre a nossa vida já destruiu. Portanto, diante de todos os olhos que você possa estar olhando, diante de todas as vozes que você possa querer ouvir, só há uma voz. Só há uma voz que dissipa o mal no passado. Só há uma voz que dissipou toda uma legião naquela tarde. Só há uma voz que hoje segura o meu coração. Só haverá uma voz no futuro, quando nós encontrarmos com Ele. Portanto, eu quero te dizer nessa noite que a Bíblia não diz isso neste texto. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que João viu os olhos de Jesus. E os olhos dele eram como chamas ardentes. Olhos como o sol no seu fulgor, na sua força. Olhos que ninguém pode olhar diretamente. Poder, querido, que nenhuma legião, nenhuma doença, nenhum fracasso financeiro, nenhuma enfermidade, nenhum mal pode com este olhar. A Bíblia diz em Apocalipse que da sua boca sairá uma espada aguda e afiada. E a Bíblia diz que com o sopro, apenas com o sopro, lá na frente, nós veremos todo o mal, toda a legião das legiões, mais uma vez, serem destruídas, apenas com o sopro do nosso Mestre. É esta palavra, querido, é esta mensagem de que o amor sempre vencerá o medo. O amor de Joquebede pelo seu filho, o amor que venceu uma ordem imperial contra o seu próprio filho. O amor, querido, que venceu aquele mar bravio, cheio de males, que Jesus repreendeu todos. O amor, querido, ele foi para a cruz. E na cruz ele mostrou a sua fraqueza, como todo amor. Mas 3 dias depois, ele triunfou sobre a morte, mostrando que de fato o amor guarda criança pequena, o amor instrui criança no palácio real, o amor repreende o mar também, o amor manda embora toda a legião, e também o amor vence a morte. Portanto, querido, dê o nome que você quiser para o mal que te assola. Todos eles, Jesus já venceu. E Jesus vai vencer sobre a nossa vida. Portanto, eu convido você, aonde você está, que você feche os seus olhos, que você feche os seus olhos, que você coloque aí a mão no seu coração, você que deseja. E é este coração que você toca. É neste coração, querido, que vale todas as coisas. O mundo é bonito, o mundo tem coisas boas, tem. Mas Jesus trocaria o mundo inteiro por esse coração seu. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, é este coração que você toca e que Jesus tanto ama. É neste coração que a voz dele vai ecoar, lançando fora todo medo, lançando fora toda informação de que não vai dar certo, de que o mal ruge alto. Sim, o mal ruge alto. A legião, sim, são os 5.000, são. Mas eu conheço aquele que tem os olhos como chama. E é Ele, querido, que triunfa sobre todas as coisas. É Ele que é o dono desse coração que você aperta. É Ele que é o dono do seu futuro.
É Ele que te escondeu no passado do mal, é Ele que te liberta hoje do presente, e é Ele que vai te guardar até o fim. Portanto, eu quero orar com você e pedir para que você, de forma espiritual, olhe para esses olhos que te olham nesta hora. Talvez você não possa ver, mas são olhos como o sol ardente. Portanto, vamos orar, Pai. Mais uma vez, Senhor, o nosso coração, ele encontra com a Tua Palavra. Nós não queremos uma mensagem para tomar apenas o nosso domingo à noite como um compromisso. Mas, Senhor, eu busco a Tua mensagem que renova o meu coração. Eu busco a Tua Palavra que é luz sobre as minhas trevas. E quando o Teu olhar de chama, de fogo, olha para mim, nenhum mal pode resistir. Portanto, Senhor, peço a Ti que o Senhor mostre o olhar do Teu Filho sobre todos nós. Esse olhar de rei, esse olhar daquele que tem um trono que é sobre todo outro trono, aquele que tem um nome que é maior do que todos os outros nomes, aquele que é o começo e o fim, aquele que foi, é e será eternamente. Pai, as legiões, os males, o barulho da cavalaria egípcia rondando o nosso coração, isso nos atormenta. A notícia, o rumor, nós entregamos tudo a Ti nessa noite. E mesmo que este tempo de estar parado possa para nós não significar nada, na verdade, ele significa tantas coisas. Tempo de nós continuarmos a olhar os Teus olhos. Tempo de nós continuarmos a escutar da Tua voz. Tempo de olharmos para a luz e não para as trevas. Portanto, Pai, coloca o nosso coração no prumo. Coloca o nosso pescoço e vira ele para que ele olhe a Tua luz. Hebreus diz, Senhor Deus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Pai, o Senhor é aquele que escreveu a nossa história como autor. E o Senhor também consumará a nossa esperança em Ti. Portanto, esse tempo de estar parado, Pai, que o Senhor nos faça entender que os nossos sonhos talvez pararam, mas os Teus não pararam. Portanto, Senhor, derrama luz sobre as nossas trevas, derrama luz sobre toda ansiedade, derrama luz sobre todo medo, derrama fogo sobre toda frieza, porque no altar, no Teu altar, o fogo ele nunca cessa, Pai. No Teu altar, Senhor, e na Tua presença, os seres celestiais estão para todo sempre cantando: Santo, Santo, Santo. Aqui, Senhor, tudo para, mas na Tua presença nada para. O Teu trono continua sendo o Teu trono. E nós Te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor escute a nossa oração. Escute a minha oração nessa noite, Pai. Escute a oração do meu irmão que clama. Escute a oração do meu irmão que geme, que chora. Daquele que talvez não derrama lágrima, mas está aflito por dentro. Que nós venhamos, Senhor Deus, a entender que nenhuma legião é páreo para o Senhor. Portanto, nos abençoe, Senhor, neste tempo. Nos abençoe neste tempo que um dia será apenas um pequeno fragmento da nossa história. Como foram os 90 dias de Joquebede com aquele menino. Como foram, Pai, os tempos que passamos na espera das coisas. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça entender de uma vez por todas a Tua grandeza e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Verso 15 do capítulo 5, quando se aproximaram de Jesus,
viram ali um homem que fora possesso da legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atônitos. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera com ele, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Querido, o texto que nós falamos, aquilo que é de importante que nós falamos aqui, é que no final do verso 20 diz: então, aquele homem se foi e começou uma nova vida, e começou uma nova história, uma história liberta de legiões, uma história liberta de medos, uma história liberta de doenças, uma história liberta. E o texto diz que depois que ele se foi, ele começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Querido, chegará o tempo em que você será o autor de muitas histórias. E nessas histórias você contará a sua história. Não a história do outro, não a história daquele, não a história do pastor, do missionário, a sua história. E quando você contar a sua história, e como Jesus te deixou vencer, e como Jesus te acolheu para que você vencesse todos os males, todos vão se admirar com a sua história. Portanto, guarde no seu coração, guarde na sua vida e na sua alma, que diante de todas as coisas, diante de todo o tempo, diante de toda a possibilidade, nunca o medo será maior do que o amor. O amor sempre, o amor sempre, o amor para todo sempre, vencerá todas as legiões, vencerá todos os medos. O amor sempre vai encarar qualquer batalha por você. E encarando, querido, qualquer batalha, você verá a face do amor. E em ver, querido, essa face brilhando como o sol, Ele te dará descanso, Ele te dará libertação, e Ele te dará um novo tempo, para que você anuncie que você não é mais aquele que vivia acorrentado, que vivia temeroso, que vivia preocupado com o estalar das portas ao redor da sua casa. Você terá a capacidade, e eu terei sempre a capacidade, a ousadia, a certeza de anunciar aquele que tem a face, não somente os olhos, mas a face que brilha como o próprio sol. Amém? Quero que você receba esta palavra, essa mensagem ao seu coração, de que este tempo, mesmo que nada aconteceu conforme os seus planos, conforme a sua vida desejou, é um plano que Deus permitiu, é um plano e um tempo em que mesmo que tudo pareça não acontecer, as coisas estão acontecendo. Deus abençoe, querida, a sua vida, a sua história. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe as guerras que você vai lutar. E em cada guerra, começando a partir de amanhã, segunda-feira, que você se lembre que o amor ele vence qualquer medo e qualquer legião. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado por participar das nossas transmissões. Obrigado por compartilhar, por curtir. Obrigado por fazer parte, mesmo que virtualmente, deste tempo nas nossas vidas. Gratos somos por todos os compartilhamentos, as curtidas, mas principalmente seremos muito mais em ver você contar o quanto Jesus mudou a sua história. Deus abençoe a sua vida, que tenha uma semana de paz, de graça, e nos vemos aí por aí logo mais, aqui mesmo no Facebook, nas redes sociais, que estamos transmitindo todas as coisas. Deus abençoe a sua vida e vá em paz, em nome de Jesus.